alegria receber essa oportunidade de fazer parte dessa campanha. Se Deus preparou, é porque Ele se responsabiliza, né? Aleluia! Não perder muito tempo. Quem puder abrir as nossas Bíblias em Ezequiel 37. O tema é o capítulo 3, mas eu vou estar lendo a partir do versículo 1, amém? Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Somente até aqui, pode sentar glorificando o nome do Senhor. Igreja, quando vamos falar de vale, de deserto, sabemos que não é um lugar muito agradável, né? Sabemos que quando falamos de vale, é uma situação difícil porque é onde a gente se encontra talvez no momento mais difícil da nossa vida. É onde somos colocados para passar por algumas situações, algumas adversidades que fazem com que a gente muitas vezes se abata espiritualmente, faz com que a gente muitas vezes desista dos propósitos que Deus tem na minha vida e na sua vida. E quando falamos de vale, é uma coisa que marca muito, porque é impossível existir alguém que não esteja passando por um vale, ou que já passou, ou que não vai passar novamente. Porque sabemos que essas situações de se encontrar no vale faz parte da vida nossa que decidimos servir a Deus. Porque sabemos que as adversidades da vida aí fora fazem com que a gente se abata muito. Às vezes as situações que a gente vive aí fora fazem com que a gente muitas vezes vá parar no meio de um vale. E o mais interessante dessa palavra é que vemos que Ezequiel, ele foi levado até um vale. E o mais interessante dessa palavra é que eu vejo que quando Deus leva Ezequiel a este vale, ele não coloca Ezequiel no meio dos ossos. A palavra é bem clara em dizer que ele coloca ao redor dos ossos, para que Ezequiel pudesse enxergar aquele número de ossos e entender o que Deus queria falar com ele naquele momento. E o que temos que entender já no começo dessa palavra é que há uma grande diferença entre vale, ossos e profeta. Deus
temos que entender que cada um tem uma função diferente. Infelizmente vemos que muitas vezes as situações aí fora fazem com que a gente se coloque em alguns lugares e a gente queira se comportar em tal lugar da maneira que aquelas pessoas se comportam, porque o ambiente está propício a você se comportar daquela maneira. Vamos dar alguns exemplos aqui fáceis de entender. O profeta foi colocado lá, mas ele sabia que ele não fazia parte daqueles ossos. Ele sabia que ele era um profeta. Então aqueles ossos não podiam mudar o caráter dele. Aqueles ossos não podiam mudar aquilo que Deus tinha com ele. E vemos hoje que muitas das vezes, por causa do ambiente, por causa do lugar, as pessoas se transformam, as pessoas mudam muitas vezes a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se comportar. Vamos usar um exemplo fácil aqui, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando a gente decide ir para uma praia, onde a gente sabe que o ambiente é propício a usar roupas extravagantes, roupas que chamem a atenção, muitas pessoas, mesmo servindo Deus, mesmo estando na presença de Deus, acabam usando alguns tipos de vestimenta porque o ambiente faz com que a pessoa use aquilo. Então o ambiente muda a pessoa. É a mesma coisa o homem também quando decide jogar um futebol com os amigos. Chega lá, o homem vai jogar futebol e já começa a andar sem camiseta, já começa a erguer metade do sorte, que é a maneira de jogador. Está jogando futebol, já sai aquele palavrão. Então a gente vê que, infelizmente, o ambiente, se a gente não vigiar, faz com que a gente mude o nosso caráter, faz com que a gente mude o nosso comportamento. E quando a gente se permite mudar o nosso comportamento, o nosso caráter, é porque está faltando alguma coisa. Porque a palavra vai dizer que a luz não se mistura com as trevas. Então eu tenho que ser crente, aonde eu estiver, eu tenho que ser crente. Não importa se é no meu trabalho, se é dentro da minha casa, não importa se é jogando futebol, não importa se é indo passear um dia na praia. Eu tenho que ser crente, eu tenho que ser homem de Deus, não importa aonde esteja, eu não posso deixar que o ambiente venha mudar o meu caráter. E quando se aprofundamos nessa palavra, vemos que o povo estava passando por uma situação muito difícil. Já estava sendo a terceira vez que o povo estava sendo tomado em cativeiro pela Babilônia. Mas nós sabemos, se aprofundarmos na palavra aqui, vemos que o povo de Israel tinha se tornado um povo muito desobediente. Ele tinha esquecido das promessas de Deus, já não fazia as coisas que agradavam a Deus, já estavam servindo outros deuses, então já deixaram corromper o seu caráter. Esqueceram das promessas que Deus tinha feito para eles e permitiram mudanças que não agradavam ao Senhor sobre aquele lugar. E quando Ezequiel é levado na direção desse vale, ele tem que entender que ali tem um propósito maior que ele precisava fazer para Deus. Imagina a situação de Ezequiel naquele momento, quando a gente se depara com um morto na rua, a gente olha, a gente já se assusta, a gente vê aquela pessoa desfalecida, a gente vê aquela pessoa ensanguentada. E a gente olha, a gente já se assusta com aquela cena. Imagina Ezequiel vendo aquele rebanho de ossos, vendo aquela situação, aquela visão. Imagine qual foi a sensação horrível que Ezequiel teve naquele momento. Só que muitas vezes temos que entender que é no meio do vale que a gente vai ter o nosso crescimento. É no meio do vale que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu para mim e para você. E muitas
vezes Deus nos coloca no vale. Mas muitas vezes por desobediência nós mesmos nos colocamos no vale. Há uma grande diferença de Deus permitir que a gente entre no vale e a gente se coloque no vale. Porque se Deus permite que a gente entre no vale, Ele vai se responsabilizar por cada minuto que a gente estiver passando por aquela situação. Mas quando eu e você decide viver no vale, quando eu e você decide entrar no vale, por atitudes próprias nossas, aí a situação aperta, a situação fica mais difícil. E vemos que vale, irmãos, é uma coisa tão dolorida, é uma coisa tão difícil. Quem aqui nunca se encontrou num vale onde olhava para um lado e para o outro e dizia: meu Deus do céu, mano, isso nunca vai acabar, Senhor. Eu não aguento mais viver essa situação, meu Deus. Olha a situação que está a minha vida, Senhor. Estava tudo bem. Minha vida estava prosperando, minha família estava alegre, estava unida. Olha o que está acontecendo hoje, Senhor. Porque eu estou passando por essa situação, porque eu estou vivendo esse vale. E muitas vezes queremos questionar o porquê estamos vivendo essa situação. Esquecemos de analisarmos o que foi que colocou a gente nessa situação. Porque é fácil encontrar vários erros, é fácil a gente tentar encontrar um culpado quando a gente está passando por uma situação difícil. Muitas vezes culpamos nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, culpamos a situação financeira, culpamos a nossa saúde, mas muitas das vezes não queremos enxergar que nós mesmos nos colocamos naquele lugar, naquele vale. E o mais interessante, quando vai falar que o povo havia se distanciado de Deus, Deus usou aqueles ossos para que Ezequiel pudesse entender o que Deus queria dizer para ele. Aqueles ossos não tinham utilidade nenhuma. Eram apenas ossos ali, era resto de corpos humanos. Então era assim que o povo se encontrava naquele momento. O povo havia esquecido das promessas de Deus, havia se afastado dos mandamentos do Senhor. E quando falamos sobre esfriamento espiritual e morte espiritual, há uma grande diferença. Porque o esfriamento espiritual é quando você está participando dos grupos da igreja, você está louvando, você está dirigindo o culto, você está na porta, você está no som, você de alguma maneira está participando da obra do Senhor, e por causa de algumas situações você começa a desanimar, você já não quer mais mexer no som, você já não quer mais ficar na porta, aí aquilo vai te desanimando, aí você já começa a ficar só sentado, e o esfriamento espiritual vai vindo, aí você já não quer vir no culto de dia quinta-feira, você já não quer vir no culto de sexta-feira, e você vai se esfriando. E o pior do esfriamento espiritual é que é algo que contamina. Porque você vai se abatendo e muitas vezes tem pessoas que se espelham em você dentro da igreja. Muitas vezes você acha que você é só mais uma pessoa dentro da igreja, mas sempre tem alguém que observa você dentro da igreja. Sempre tem alguém que olha assim e fala: nossa, aquela irmãzinha nunca falta no culto. Aquele irmão ali, sempre que ele vem para o culto, ele fica ali na porta em pé. Então você é tomado como exemplo. Então quando o esfriamento toma conta de você, isso pode acarretar, atingir outras pessoas. Mas pior que o esfriamento espiritual é a morte espiritual. Porque quando você se permite morrer espiritualmente, você já não quer mais saber de Deus. Você já não liga mais com os mandamentos de Deus.
Você já não se importa se Deus vai voltar ou não. A morte espiritual é uma situação muito difícil de lidar, muito difícil de se entender. E aquele povo se encontrava dessa maneira, se encontrava morto espiritualmente. Mas o mais interessante é que Deus havia feito uma promessa para aquele povo. E Deus jamais vai voltar atrás de uma promessa que Ele faz para o filho dele. Vou falar mais uma vez para que você entenda. Deus jamais vai voltar para trás naquilo que Ele prometeu na sua vida. Possa a situação estar sendo a mais difícil neste momento. A situação pode estar parecendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Deus está dizendo que não importa a maneira que você esteja passando, a situação que você está vivendo, não importa o vale que você esteja enfrentando neste momento, Deus está dizendo que Ele ainda é contigo. Aleluia. Só Deus sabe o quanto foi difícil para você estar por essa porta, passando pela situação que você está passando. Só Deus sabe o que cada um de vocês estão passando aí embaixo. Quantas vezes nós damos sorriso? Quantas vezes fingimos estar alegre? Só para mostrar o abatimento, só para mostrar as nossas lutas para algumas pessoas. E eu quero dizer para você, se você neste momento se encontra frio espiritualmente, ainda há tempo de você se reviver. Ainda há tempo de você se alegrar na presença de Deus novamente. Não deixe que a morte espiritual venha bater na sua porta e fazer com que você desista dos planos que Deus tem na sua vida. Deus te levantou para um exército. Esse exército não pode se acomodar, esse exército não pode recuar. Deus te levantou como atalaia de fogo para anunciar a sua volta. Deus te levantou como mulher e homem de Deus para você poder falar para aquela pessoa que está lá fora se encontrando no deserto, se encontra no vale. Deus te levantou para você dizer para aquela pessoa que Deus existe, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. Deus te levantou como um braço forte para você fazer parte dessa obra. Foi como a irmã disse aqui, a irmã Marcela disse aqui neste momento. Muitas pessoas podem muitas vezes não sentir a presença de Deus dentro da casa, mas Deus se faz presente dentro dessa casa em todos os cultos. Deus se faz presente nessa casa quando a irmã abre a porta dessa igreja para vir orar aqui dentro. Deus se faz presente dentro dessa casa a todo momento. Se você não está sentindo a presença dele, é porque alguma coisa está acontecendo. E talvez essa coisa que esteja acontecendo seja o esfriamento espiritual que você esteja passando.